Olá, começa agora o Questão de Ordem e o tema de hoje é o combate à exploração sexual das crianças e adolescentes. Segundo dados da Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos de Campinas, entre janeiro de 2020 e fevereiro de 2021, o município registrou 305 ocorrências de violência sexual referentes a crianças e adolescentes, o que significa um caso a cada 29 horas, ou em um dia e 5 horas. Eu tenho muitas estatísticas em relação à idade, cor, região de Campinas, então fique ligado você que está nos acompanhando, porque são dados assustadores, mas importantes. Participa deste debate a vereadora Débora Palermo, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude. De forma remota, a vereadora Mariana Conte, presidente da Comissão da Mulher. Mariana Barão, assessora da Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos e vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e a Sandra Olivetti Matiello, ela que é psicóloga especialista em violência doméstica contra crianças e adolescentes pelo LACRE USP. Lembrando que farei as interrupções apenas quando necessário e o debate acontece entre vocês. Débora Palermo, um caso a cada 29 horas. Que análise que você faz desta estatística? Seja bem-vinda ao Questão de Ordem. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Mariana Barão, Sandra. Obrigada, por compor esse programa conosco. Gabriel, esses são os números notificados. Agora, a gente pode imaginar os subnotificados, Então, eles se tornam ainda mais assustadores quando a gente pensa nesse universo muito maior de casos não notificados. E nessa fase que nós estamos vivendo de pandemia e as crianças fechadas com seus abusadores dentro de suas casas, quantas coisas não devem estar ocorrendo. Então, esse mês, o Maio Laranja, é para trazer essa reflexão, essa conscientização e também informações para que a gente consiga proteger melhor nossas crianças, nossos adolescentes, não só a família, o Estado, a sociedade em geral, como o Estatuto fala, é dever de todos zelar pela proteção integral da criança e do adolescente, mas também a questão das políticas públicas, para que a gente consiga trazer mais proteção e mais cuidados em espaços protegidos para essas crianças e esses adolescentes. Mariana Conte, estatística assustadora, 305 ocorrências que foram confirmadas, fora aquelas em que a criança ou adolescente, uma pessoa vulnerável, não conseguiu realizar a denúncia ou avisar algum responsável, então esse número ele deve ser maior. Na sua avaliação, o que acontece para termos tantos casos? É impunidade? Parte da sociedade está doente? Quero a sua análise também. Seja bem-vinda ao Questão de Ordem. Oi, Gabriel. Eu quero cumprimentar a minha colega, a vereadora Débora Palermo, cumprimentar a Sandra Matiello, a Mariana Barão, todo mundo que está nos ouvindo e também os trabalhadores aí da TV que tornam esse programa possível. Bom, acho que a Débora colocou muito bem, As estatísticas são super importantes, Elas são um guia para as políticas. Por isso também a importância da realização de instrumentos, de denúncia, canais e também de realização de estatística. Mas as estatísticas, elas mostram a ponta do iceberg. A gente sabe que, em grande medida, ainda mais no caso de violência dessa natureza, a notificação, ela acontece apenas numa parcela dos casos. Então, provavelmente, o número de casos que estão acontecendo é muito maior. Quando a gente fala da violência contra crianças, adolescentes, a violência sexual, sobretudo, ela tem uma característica de que grande parte dessa violência é o que a gente chama da violência íntima, A violência que acontece dentro de casa,
entre quatro paredes, e a casa, teoricamente, seria o espaço seguro, né? Isso, e aí tem um paralelo, eu quero fazer um paralelo com o que é a violência doméstica e familiar, porque também na questão da violência de gênero e a violência contra crianças e adolescentes não deixa de ter um aspecto de violência de gênero, uma vez que a grande parte das violências, de quem sofre violência são as meninas, né? Não são apenas as meninas, mas sobretudo as meninas. Então, quando a gente está falando da violência íntima, violência que acontece dentro de núcleos familiares, dentro de pessoas conhecidas, essa violência ela é muito mais difícil de ser identificada e de ser, digamos assim, que se dê consequência, porque a gente está falando de uma violência que acontece no âmbito da família, né? Sim. Principalmente. Então, com certeza, assim, isso é reflexo de uma sociedade extremamente violenta. Né, a gente dialoga, né, com pesquisadores, mas também, sobretudo, com quem trabalha com essas crianças. Muitas das pessoas de quem comete a violência, do autor da violência, também já sofreu violências, né? Então, é um processo que é uma relação muito complexa. Então, eu acho que tem uma questão necessária da punição dos autores de violência, mas também há algo além, né? Algo além no sentido de que a gente consiga compreender, enquanto sociedade, o que é essa violência e que a gente consiga fazer prevenção, que a gente consiga, inclusive, ter aí, digamos assim, instrumentos para lidar com quem sofreu a violência também, né? Então, eu acho que é bem... E essa questão que a vereadora Débora levanta da pandemia torna ainda mais grave, porque as relações estão comprometidas, as relações sociais estão comprometidas, as pessoas estão mais em casa, na relação de isolamento, tanto que a gente tem visto que o número de denúncias caiu, tanto dos casos de violência doméstica, quanto também, né, em vários órgãos, né, caiu o número de denúncias, mas isso não significa que a violência diminuiu, e a gente teve casos emblemáticos, inclusive na cidade de Campinas, que é quando aparece, né, quando tem o ápice, né, mas a gente precisa evitar que chegue nisso, né. Então, eu acho bem importante o 18 de maio e essa temática ser debatida. As meninas são 6 vezes mais abusadas, violentadas do que os meninos. A gente vai abordar ainda esta estatística, que assusta também, né? Não só as meninas Sim. com essa quantidade, mas os meninos também são vítimas. E outra coisa que assusta é pensar que 90% dos casos são de parentes íntimos, pessoas bem próximas dentro do núcleo familiar. A gente vai trazer essa estatística Sim. também, pai em primeiro lugar, padrasto, Sim. tio, tem muitos familiares também, então é a dificuldade, que é o que a Mariana Conte falou, dentro de casa, o ambiente Sim. fechado para a sociedade. Mariana Barão, graduada em Ciências Sociais e Jurídicas pela PUC Campinas, especialista em Filosofia e Teoria do Direito pela PUC Minas Gerais, assessora da Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Como tem sido o trabalho realizado pela Prefeitura para orientar a população, inibir este agressor? São duas frentes diferentes. Seja bem-vinda ao Questão de Ordem. Obrigada, Gabriela. Primeiramente, gostaria de cumprimentar as colegas aqui, Débora, Mariana, Sandra, também todos aqueles que nos ouvem, que estão assistindo, a equipe de trabalho aí, também da Câmara. E também agradecer a oportunidade, né, de estarmos aqui falando do tema do dia 18 de maio, né, antes conhecido como Dia Nacional do Enfrentamento, Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, e agora nós fizemos a abordagem para o mês, né, agora nós estamos tendo os meses temáticos, né, então maio agora é conhecido como o Maio Laranja, em que podemos aí fazer uma abordagem um pouco mais aprofundada do tema, apesar de que ele precisa ser mesmo discutido durante todo o tempo do ano, né? Ele é um fenômeno aí que os dados nos mostram, né? A quantidade de casos que nós estamos tendo notificados, né? Não temos a quantidade dos casos, mas notificados, nos traz aí a necessidade de fazer avaliação do que isso significa, né, em todos os termos, em termos de políticas públicas, em termos de saúde mental, em termos de convivência, né, entre a família, e agora,
estendendo um pouco mais o que significa esse fenômeno, quando falamos, né, de uma sociedade que vive nas redes sociais, que vive na internet, que isso também aí é uma questão que tem sido vivenciada por esse fenômeno. Mas eu gostaria de abordar um pouco como é que a gente pode fazer essa avaliação, como é que a gente faz essa orientação, como é que a gente faz esse atendimento para dentro das políticas públicas, né, que nós temos. Toda vez que a gente fala de Estatuto da Criança e do Adolescente, na verdade, a gente está falando de uma rede, né, um sistema de garantia de direitos, que foi proposto pela própria lógica do Estatuto da Criança e do Adolescente, numa abordagem de que nós temos que ter uma avaliação do Estado enquanto as políticas públicas, mas também da família, da comunidade e da sociedade civil. Então, nós falamos de um Estatuto da Criança que traz um sistema de garantia de direitos para nós, porque todos precisam, claro, cada um no seu papel, cada um na sua responsabilidade, mas esse assunto ele precisa ser tratado como responsabilidade conjunta, né, de todos esses entes. É isso que o Estatuto da Criança e do Adolescente nos mostra. E quando ele nos mostra isso, nós falamos de uma rede, de um sistema de garantia de direitos. O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, então, partindo dessa lógica, ele também nos traz que esse sistema ele se divide em eixos estratégicos, né? Então, nós temos o eixo da garantia dos direitos, da promoção dos direitos e do controle social. E aí nós temos aí uma divisão, né? Quando nós falamos dos órgãos de justiça, do sistema de justiça, que vai abordar a questão da violência e do abuso de uma forma um pouco mais punitiva, que há o seu papel. Nós também temos a efetivação dos direitos, que aí nós falamos das políticas públicas, e também temos do controle social, né? Que aí nós temos a sociedade civil, também representada pelos conselhos municipais, e essa rede ela deve se interligar para que a gente tenha aí uma possibilidade de efetivar os direitos, aqui estou usando direitos humanos de crianças e adolescentes, né? Então passamos por uma variedade deles. Esse é o objetivo dessa rede de cuidados, é justamente proporcionar a efetivação e coibir ações, e aí aqui a gente fala, né, do mês Maio Laranja, que está direcionado à violência sexual, mas não só, né, nós temos diversas outras formas de violência que nós devemos enfrentar, coibir, e esse caminho passa pela efetivação das políticas públicas, né? Então, quando a gente faz a avaliação dos dados, e aí os dados que nós temos aqui no município de Campinas, que são os dados que ficaram no site Maio Laranja, né, que foi um site criado justamente para que a gente tenha essa avaliação por todos, né, não só dos dados que nós estamos falando do SUS-9, mas por meio das cartilhas, dos protocolos, dos telefones úteis, né, informações muito necessárias que precisam estar à mão de todos, para que a gente também consiga caminhar nesse processo, né, do enfrentamento, da prevenção, né, eu falo, quando a gente fala do abuso e exploração sexual, a gente tem que seguir uma linha, né, a gente tem o enfrentamento, o combate, mas também temos, que deve ser a primeira ordem, a prevenção, né, então há essa linha aí de cuidado que a gente não pode perder de vista. Então, o site vem justamente para que a gente consiga ter essas informações de forma mais rápida para as pessoas. E esses dados do SIS-9, que foram reportados do ano de 2013 até o ano de 2020, eles nos mostram questões muito importantes, inclusive para que a gente pense dentro desse sistema de garantia de direitos, qual é o caminho que nós devemos perseguir. Quando a gente fala desses dados, e aí eu acho que a gente vai abordar isso também em outros momentos, mas há recortes que nos mostram quais são as políticas afirmativas, né, que também nós precisamos perseguir para que a gente faça um combate a esse fenômeno, quais são as questões de médio e longo prazo, porque há questões culturais envolvidas nesse processo, há questões das políticas afirmativas que precisam ser desenvolvidas nesse processo. Então, nós temos aí que 87% em média dos casos são contra meninas e adolescentes mulheres, então também isso nos mostra uma questão cultural importante, né, que passa por um médio e longo prazo de caminho. Quando nós estamos falando dos dados, também fica muito evidente que a maior parte da violência, ela se desenvolve, pelo menos aquelas notificadas,
Você falou que a notificação, os casos não notificados devem acompanhar, Sim. pelo menos no nível percentual médio, aqueles que estão notificados, né? Então, nós falamos da ocorrência da violência em ambiente doméstico, numa grande parte das situações, e aí nós temos os potenciais abusadores, né? Pai, padrasto, tio, né? Como aqueles que mais praticam a violência, então ela é intrafamiliar, né? Ela está dentro das casas. E aí a pandemia já nos traz uma preocupação, né? Porque nós temos as crianças e adolescentes convivendo de forma muito mais próxima com os seus familiares, que também estão mais tempo dentro das casas, em virtude da pandemia, do desemprego, do aumento do estresse, também em virtude de toda essa situação. Então, aí há uma conjunção de fatores que, né, pode nos levar a situações bastante perigosas. E quando a gente fala, então, da questão das políticas públicas do fluxo, né, porque aí quando a gente fala no fluxo de atendimento, a gente está falando para as situações que já aconteceram, né? Quando a gente fala do fluxo do atendimento, nós devemos saltar os olhos para como foi essa ocorrência, né? Como é que essa violência aconteceu, como é que essa violação aconteceu. Ela pode ser um fenômeno que tem acontecido dentro das casas e dentro das famílias, e aí ela expande para além disso que aconteceu, né, do caso da violência, mas o que é que acontece dentro dessa família, né? Então, e aí ela precisa ser olhada, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser orientada. Ou caso que acontece fora desse ambiente, né? Então, a violência sexual, ela pode ser uma violência urbana, um caso isolado em que essa criança ou esse adolescente, ela tem uma família de cuidado, ela se encontra protegida, mas teve uma situação de violência sexual que aconteceu. Então, a gente faz essa diferenciação, porque a depender dessa diferenciação, a gente também tem fluxos de atendimento diferentes, né? Aquela situação em que a criança, ela é protegida, ela tem uma família de respaldo, mas ela sofreu essa violação, ela tem um fluxo que passa especialmente pela saúde, né? A saúde, ela tem uma rede Iluminar, é uma rede que faz parte do plano de enfrentamento de violências contra crianças e adolescentes, que trata mais dessa questão da saúde. E aí nós temos os outros fluxos, que são da assistência social. O site citado pela Mariana, lançado pela Prefeitura, é o smPDC.wixsite.com/Maio a Laranja. Eu vou deixar aqui embaixo na tela para você poder acompanhar e entrar neste site que tem informações importantíssimas. Participa com a gente aqui do Questão de Ordem a Sandra Matiello, psicóloga, especialista em violência doméstica contra crianças e adolescentes pelo LACRE USP, supervisora técnica para serviços da política da assistência social e coordenadora de projeto de atendimento à criança e ao adolescente em Campinas. Sandra, eu queria começar com você falando sobre internet e rede social, que é um fenômeno que a gente pode dizer recente, que a gente ainda está aprendendo com as redes sociais, mas que as crianças elas já estão inseridas neste contexto, né? Muitas brincam, elas já sabem, uma criança com celular já pega e já começa a mexer. Como é que você vê nesta pandemia, principalmente com o home office, as crianças, a internet e este contato com possíveis violadores? Seja bem-vinda ao Questão de Ordem. Oi, obrigada pelo convite para a gente trazer para a discussão, porque até comentando um pouquinho a fala anteriores, né, para a rede poder atender, gente, o fenômeno precisa aparecer. E aí a informação é a arma mais importante para o enfrentamento disso. Então, muitas vezes, esse fenômeno, os fenômenos que acontecem dentro de casa, não existe só um abuso doméstico que seja pelo pai, pelo padrasto, primo, tio, sobrinho. Hoje, as nossas crianças estão expostas a todo o universo da internet. Então, muitas vezes, o que falta é a gente ter informação, né? Poder monitorar as crianças e adolescentes, porque existem diversos tipos de crime,
diversos tipos de situação em que elas estão expostas. E, às vezes, dentro da nossa sociedade, a criança, ela precisa ser cuidada, ela dá trabalho, e aí o pai, às vezes, a mãe compra um celular, um tablet, alguma coisa, antes o que era o brinquedinho, agora você põe um celular na mão da criança e larga lá. Eu não sei se alguém já fez alguma experiência de digitar certas palavras na internet, no Google, para ver o que aparece. Então, você imagina uma criança pequena, ela vai digitar menina, bonita, sensual, alguma palavra até simples, mas muitas vezes vem muita pornografia, né? E isso é um choque para o desenvolvimento, né? O que antigamente era mais velado está entrando. E aí muitos pais ficam assim, mas e a privacidade do meu filho? Como é que fica? Não é uma questão de privacidade. Enquanto responsáveis, né, a gente tem que cuidar disso também, porque você imagina, você não deixa o seu filho ir na casa de qualquer pessoa, principalmente quanto menos idade ele tem, sem saber quem é, como é que é. Agora, a internet está entrando na sua casa, você sabe qual é a sala de bate-papo que ele está, com quem que ele está conversando, porque a gente tem que entender que o conceito de violência é sempre um conceito de poder e dominação. Nem tudo que envolve a sexualidade, ele é considerado uma violência. Mas tem algumas regrinhas básicas, né? Uma diferença de idade de 5 anos entre quem está cometendo e quem sofre, né? Mesmo entre os pares, por exemplo, violência sexual no namoro é uma violência contra adolescentes, principalmente, né? Que está começando a ser cada dia mais estudada e que os pais às vezes não identificam, né? A própria adolescente ou o adolescente não identifica isso como uma violência sexual, mas a partir do momento que ele fica mandando nudes, trocando mensagens, ou se submetendo a uma relação sexual quando não quer, com medo de perder, isso também, a gente tem que começar a olhar cada vez mais para isso, né? Nessas relações entre os adolescentes. E, às vezes, o que aparece muito assim, as pessoas não têm informação. Aí a informação, a gente procura, por exemplo, a Mariana colocou páginas, tem muito material na internet. Mas aí assim, e depois, como é que eu faço? Eu acho que depois a gente pode comentar de toda uma rede que existe, em que, mesmo não tendo certeza da ocorrência, eu tenho que recorrer, tá? E no caso da violência sexual, como ela está dentro de casa, uma criança, ela mostra sinais. A maioria das crianças fala a verdade, tá? É em torno de 4 a 5% só que mente, e muitas vezes é levada pelo adulto. A gente vê muito desses casos assim, quando é briga de casal, separação, que aí provoca na criança e faz contar uma história. Acho que quem já passou por conselho tutelar vê bastante, né, às vezes, mas na maioria dos casos, primeira coisa, acredita na palavra da criança e procure ajuda, né? A primeira providência aí é escutar, ouvir as crianças para poder ajudar, porque aí essas estatísticas provavelmente vão subir muito mais, mas a gente vai conseguir interromper essa violência, que ela sempre existiu. Tem uma diferença que hoje em dia existe uma rede mais preparada para atender, eu acho que isso a gente caminhou bastante, melhorou, né? Mas a gente sabe que a maioria das pessoas passaram por alguma situação de violência na vida, e é muito difícil falar sobre isso. Então, primeira coisa, vamos acreditar para poder cuidar disso. Para a gente poder entender o problema que nós temos, né? Ele é mundial, mas a cidade de Campinas, claro, ela está inserida neste contexto. Então vamos debater e entender estatísticas do SIS-9. Confesso a vocês que precisa ter estômago, viu? Porque eu vou falar de números, mas você aí de casa, pense que isso são vidas.
Vamos lá, Débora Palermo e Mariana Conte. Entre 2013 e 2018, os casos registrados subiram de 213 para 269. E aí em 2019 foram a 198 e em 2020 199. Houve uma queda na pandemia, então eu quero essa discussão de vocês. E mais uma estatística. Crianças de 0 a 11 anos foram registrados 125 casos. E de 12 a 17 anos, 74 casos. Essa faixa etária de 0 a 11 anos são mais vulneráveis e por isso o número de casos é maior? O que dá para refletir, Débora? Em estudos, né, e debates que a gente tem feito, participado, há uma preferência para crianças de 0 a 5 anos, 7 anos. Porque além deles serem menores, eles têm mais dificuldades de relatar, porque quanto menor a criança, é mais fácil ela confundir o abuso sexual com carinho, né? Então, o que o abusador faz, o estuprador faz? Ele fala que aquilo é um carinho. Tá. Então, a criança, quanto menor para ela, aquilo é um carinho. Quando ela começa a entender que não é um carinho, ela já tem uma certa idade e aí ela vai começar, aquilo vai começar a incomodá-la e o sentimento de culpa começa a acompanhar essa criança. Então, os números são esses, cada dia aumenta mais e a preocupação é quanto à subnotificação, né? E muito dessa subnotificação vem por conta disso que a Sandra falou, das pessoas não darem crédito, ouvir, mas não dar crédito ao que a criança fala. Então, é muito importante quando uma criança fala qualquer coisa, qualquer movimento, qualquer comportamento de cunho sexual, que a gente acredite, dê atenção e procure ajuda. Porque, por exemplo, crianças pequenas, até uns 5 anos, elas não conseguem criar, a não ser que ela tenha assistido ao ato sexual, ou alguém tenha falado, como a Sandra falou, ficar encucando na cabeça da criança essas coisas, ela reproduz, ou ela tenha vivenciado, mas na maioria quase absoluta da criança que fala e reproduz, por exemplo, na creche, a gente recebia muita denúncia no conselho das creches, porque a criança começava a reproduzir com os coleguinhas da creche os abusos que ela sofria em casa. Tá. Então, aí a minha preocupação da pandemia, da falta da creche, da falta da escola, desse olhar cuidadoso fora do ambiente familiar, né? Okay. Então, essas situações e essas estatísticas, elas vêm aumentando também por conta da conscientização e da denúncia, da necessidade das pessoas denunciarem, da gente poder falar, né, em reuniões como essa nossa aqui, que a denúncia, você não precisa ter certeza. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele fala que em casos de suspeita ou confirmação de maus tratos, o Conselho Tutelar deverá ser notificado. Então, você não precisa, né, a pessoa não precisa ter certeza. Ah, mas se eu fizer a denúncia e depois verificar... Não dá em nada. Não dá em nada. O que nós não podemos é ficar com a pulga atrás da orelha e deixar a pulga ali. Tem que fazer a denúncia e aí o conselho, essa rede toda que a Mariana falou, né, que existe para proteger a criança, ela vai estar avaliando essa família, vai estar atendendo essa criança e verificando. Se constatada a violência, ela vai ser tratada e se não, vida que segue. Então as pessoas precisam saber disso. A denúncia pode ser feita sem medo algum, isso é muito importante. Mariana Conte, quero ouvi-la também sobre os números, este aumento de 2013 a 2018, uma queda em 2019 e 2020, justamente 2020 na pandemia, e a vulnerabilidade maior das crianças de 0 a 11 anos, que são mais violentadas em relação aos adolescentes, que preocupa também. Sim. Gabriel, todo dado ele precisa ser analisado qualitativamente, né? Então, eu acho que esse é um grande debate, né? O dado, como eu disse, ele é um guia
que precisa ser analisado qualitativamente. Primeiro, essa questão da vulnerabilidade das crianças, acho que a Débora comentou bem, né, a questão, né, do autor de violência, quer dizer, a criança, ela, de uma certa forma, quanto mais nova, é mais difícil de relatar, e eu acho que tem uma questão que merece ser tocada, que é a origem, né? Quer dizer, como a gente não está falando de um problema individual, nós estamos falando de um coletivo, né? De casos de violência, de autores de violência que segue um determinado padrão, digamos assim, né? E isso, na verdade, tem origens culturais, origens sociais, origens históricas da nossa sociedade. A sociedade brasileira é uma sociedade que costuma hipersexualizar as mulheres e as crianças. Eu quero lembrar aqui, não sei se vocês se lembram, há alguns anos atrás, que saiu aquele programa do MasterChef infantil. Sim. Que tinha uma menina, uma criança, e que foi super exposta, enfim, né? Quer dizer, porque ela acabou aparecendo na televisão e ela foi super exposta. Aquilo é um sintoma, porque, na verdade, esse programa acontece em vários países. Por que no Brasil se naturalizou a ideia dessa superexposição daquela criança, né? Quer dizer, que vários comentários começaram a circular na internet, comentários de cunho sexual, enfim. Então, assim, a gente tem uma sociedade que naturaliza a hipersexualização das mulheres e das meninas, né? Que trata isso como, inclusive, como fetiche, enfim, com uma série de questões. E isso precisa ser combatido com políticas, inclusive políticas para que a gente possa coibir esse tipo de ação, né? Então, eu acho que isso é uma questão, né? Então, esse público, principalmente do público das meninas serem as mais as principais vítimas, eu acho que tem um elemento disso. Tem um elemento também que esse aumento, a gente precisa medir em que medida que o aumento ele se deve porque você teve mais acesso ao que estava acontecendo, ou em que medida, de fato, o número de casos aumentou. Acho que isso é muito difícil de a gente identificar. Eu acho assim, que o ideal é que a gente aumente o número de notificações. Por quê? Porque isso significa que essa violência não está sendo velada, né? Quer dizer, você ter esse aumento, quer dizer, transbordar, sair do silêncio, significa que uma violência que acontece e está sendo velada precisa vir à tona, né? Então, eu acho que é claro que, num primeiro momento, é importante que esses casos e que se tenha esse aumento. Me preocupa a queda, quer dizer, que antecede a pandemia. 2019 já caiu. Isso significa que diminuiu os casos ou que, de alguma forma, estamos tendo dificuldade de acessar e identificar essas violências, né? É claro que nós queremos que diminua os fatos, que diminua a violência, mas a gente precisa entender e olhar, quer dizer, será que está diminuindo mesmo ou será que estão tendo um número menor de notificações? 2020, com certeza, acho que isso é um grande desafio para todas as políticas, quer dizer, a violência intrafamiliar, a violência doméstica tende a aumentar, e a gente está tendo dificuldade de acessar essas crianças. Eu acho que é muito importante a gente trabalhar com campanhas educativas, inclusive voltadas para crianças. Tem várias campanhas e vários debates sobre ensinar crianças sobre qual a diferença entre o carinho e o abuso. Isso que a Débora comenta é muito importante, quer dizer, qual toque que pode, qual toque que não pode. Que parte do corpo que o adulto pode tocar e que parte do corpo que o adulto não pode tocar. Quem é o adulto que pode, né, fazer uma higienização, né, fazer algum tipo de coisa, mas quem é o adulto que não deve tocar em determinadas partes do corpo da criança? O conhecimento disso é super importante e a escola também é fundamental, né? Acho que é importante a gente fazer esse debate, porque muitas vezes a gente enfrentou aqui em Campinas, em alguns momentos,
projetos que trabalham, que criam caricaturas, né? Como se você discutir educação sexual, né? Como se fosse você ensinar as crianças a fazerem sexo. Na verdade, existe uma diferença gigantesca. A educação é um instrumento de prevenção e combate à violência. A criança conhecer o seu corpo, ter o domínio sobre o seu corpo, quer dizer, saber distinguir o que é carinho e o que é abuso, isso é fundamental e isso precisa estar, inclusive, dentro das escolas. Porque senão a gente trata, são questões que elas são tabu. A gente é uma sociedade que trabalha com dois polos, ou é tabu ou é a banalização. Então, a sexualidade, ela tem esse caráter, né? E a gente precisa combater tanto o tabu, então é necessário que as crianças, que se debata isso com as crianças, que as crianças aprendam sobre os limites, aprendam a se proteger, e que a gente combata a hipersexualização, né? Então, acho que é um pouco por aí, e acho importante já deixar aqui registrada a importância do Disque 100, né? Do canal de denúncia do Disque 100, que é um canal nacional, e a importância de todo mundo que atua na rede de serviços, na rede de proteção. Ô, vereadora Mariana Conte, você acredita que uma roupa curta utilizada pela adolescente, pegando na moda esse TikTok, que é a questão das danças, mesmo em rede social, você acredita que isso ainda é utilizado como pretexto para uma possível violação ou nós estamos melhorando em relação a isso? Vamos fazer o seguinte, rápido intervalo, na volta. Tem essa resposta da vereadora Mariana Conte. Eu acompanhei recentemente a reunião da Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente e eu vou abordar com a Débora Palermo, que tem uma fala da psicóloga também sobre isso, sobre o comportamento de adolescentes. Será que é uma forma precoce? Será que é aquela forma quadrada de quem está no passado não entende essa nova geração? Eu vou abordar este assunto também e vou continuar com as estatísticas da cidade de Campinas, por região, por cor, tem muitos assuntos para serem abordados aqui no Questão de Ordem. Não saia daí que o intervalo é rapidinho. Questão de Ordem de volta. Hoje nós estamos debatendo este combate à exploração sexual infantil e também em relação aos adolescentes. Vereadora Mariana Conte, terminei o último bloco com uma pergunta. A menina ou adolescente com uma roupa curta, ou quando ela faz uma dança que pode ser sensual, ou quem está assistindo pode imaginar que aquela dança tem alguma sexualidade. Ainda hoje, você entende que isso é um pretexto para os violadores ou nós estamos avançando neste quesito e o respeito está ficando maior, as conversas estão aumentando sobre esse tema? Como é que você enxerga? Eu acho que as duas coisas, né? A gente está aumentando o debate sobre esse tema, mas a vítima ainda é culpabilizada, né? Um dos instrumentos dos agressores, dos abusadores, né, que praticam é a culpabilização da vítima, seja a culpabilização perante a sociedade, seja a culpabilização para a própria vítima. É muito comum a gente ver pessoas que sofreram abusos, né, crianças que se criam uma tal situação que a criança acaba achando que ela mesma é culpada pela violência que ela sofreu, né? Eu acho que tem uma questão, assim, que é muito importante, a educação, quer dizer, e digo isso principalmente das meninas, que é o público, né, que a gente trabalha mais com adolescentes, né, mulheres que estão aí conhecendo o feminismo, que passam por esse processo, que, assim, existe uma questão que é o empoderamento. Eu acho o empoderamento super importante, né? O empoderamento, o conhecimento, a autonomia, isso é fundamental, né? E, na verdade, o fortalecimento, ele passa também por a gente desconstruir essa ideia de que a violência aconteceu porque a menina, adolescente, estava com uma roupa curta, porque estava, né, ou fazendo alguma coisa que digamos assim, que incitasse, né? Até porque muitas violências acontecem
em diversos contextos, independentemente da roupa, independentemente do que a menina está fazendo, né? Então, assim, eu acho que é super importante a gente desconstruir essa ideia, a gente precisa de um processo de empoderamento das crianças e dos adolescentes, no sentido de entender das próprias, que saibam os limites, né? Saibam os caminhos, né? Quer dizer, que tem coisa que pode, tem coisa que não pode, que existem caminhos para que se combata esse tipo de coisa, né? Então, eu acho que ouvir, como foi mencionado aqui, né? Ouvir, acreditar, mas também fazer processos para que a gente possa debater essas questões, né? Porque todo mundo aqui já foi adolescente, sabe muito bem que a fase da adolescência é uma fase de confusão, Sim. né? É uma fase de confusão. Uhum. A gente precisa, muitas vezes, eu acho que o diálogo aberto, franco, ele é uma forma importante da gente combater a violência. E acho que foi a Mariana, não me lembro, ou foi a Sandra que comentou sobre violência dentro de relacionamentos abusivos. Isso acontece com as mulheres adultas. A gente tem o tema do estupro marital, estupro que acontece dentro do casamento, e é uma forma de violência. Quer dizer, a violência sexual ela acontece toda vez que uma parte não quer, né? Quer dizer, e geralmente contra mulheres, se a mulher não quer estabelecer uma relação sexual, ela não é obrigada, independentemente de qual seja o status do relacionamento que está em vigor. Vocês imaginem entre adolescentes, né? E a gente sabe que existem jogos afetivos, né? Que muitas vezes coíbe e acaba constrangendo as adolescentes a fazerem coisas que não necessariamente elas vão se sentir à vontade, vão se culpar, enfim, é uma situação complexa, né? Então, eu acho que a gente lidar com isso de uma forma franca, respeitosa e, sobretudo, entendendo e vendo aquela adolescente como sujeito, né, como sujeito e que merece ser respeitada e que precisa que a gente faça, enfim, tenha a sua autonomia, claro, com orientação, claro, com autonomia não significa que muitas vezes a adolescente pode estar cometendo equívocos e ela vai ter que, né, mas eu acho que é importante que a gente tenha a medida das coisas, né? Vereadora Débora, recentemente na reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude, este tema foi abordado e uma fala da psicóloga me chamou a atenção, quando ela fala de uma criança, por exemplo, com atitudes que não condizem com a idade dela. Então, isso precisa chamar a atenção dos pais responsáveis e mesmo da escola. Ela pode ter essa liberdade, mas tem que ter um cuidado e um olhar dos superiores, é isso? Com certeza, Gabriel. Qualquer comportamento hipersexualizado, né, que a gente fala, fora da idade, né, uma criança pequena com um comportamento hipersexualizado, ela é bem provável que esteja sofrendo abuso sexual. Lembrando que o abuso sexual, ele não é somente o ato sexual. Uhum. Ele vai desde de uma criança que vê os pais numa casa pequena, onde os quartos não têm divisão, os pais mantendo relação sexual, que assistem filmes pornográficos, são expostas a esses filmes, ou revistas, ou conversas pornográficas, e essa criança pode levar isso para o comportamento dela, né? E o abuso sexual vai disso até o ato sexual em si. Mas o comportamento, a criança que ela é vítima de abuso sexual, o comportamento muda. Por isso a importância da gente estar atento à mudança de comportamento. Às vezes fica muito agressivo e a gente não sabe por quê, né? A criança se torna agressiva. Ou ela fica muito quieta, se recolhe num canto, né? Porque está sofrendo abuso. Então, esse olhar da família, da escola, da sociedade em geral, de todos, sim, da igreja, do clube, de todos, né? Para a criança é muito importante para a gente
poder proteger e evitar os abusos. Eu sempre digo, Gabriel, que mais importante do que cuidar depois é a gente proteger para ele não acontecer, né? A proteção, ela é o fator mais importante e é o que eu sempre bato muito, né? Que nós temos que ter um olhar para que violência de nenhum tipo chegue até nossas crianças, né? Então, e a gente só consegue isso com esse olhar cuidadoso, responsável, protetivo da família, da sociedade, do Estado, de todos para a criança. E também eu queria lembrar uma coisa que eu acho de extrema importância no 18 de maio, trazer a lembrança, o porquê do 18 de maio, né? Que foi um crime hediondo em 1973, Isso. que a Araceli, de 8 anos, né? Sim. Foi estuprada, drogada e morta. E o crime, e o que mais me choca e revolta, é que esse crime, como a maioria dos crimes sexuais, ficou impune. Os suspeitos foram absolvidos. Aliás, Gabriel, preocupação minha é essa, e uma constatação que eu faço. Por que a gente tem esse número enorme de abusos sexuais? Porque a impunidade, ela é muito grande. Em 12 anos do Conselho Tutelar, eu atendi inúmeros casos de abuso sexual e vi só 2 responderem processo e estarem reclusos. Só 2? Só 2. Porque os adolescentes, foi um caso de um menino e de uma menina, os 2 eram adolescentes. Então, o relato deles para a autoridade policial foi muito convincente, então foi levado em conta e eles foram presos, responderam o processo e estão, inclusive, presos até hoje. Mas quando a criança é pequena, né, e aí eu trago uma outra política pública que nós já estamos vendo quase acontecer em Campinas, que era a escuta especializada, porque quando a criança sofre um abuso sexual e ela vai no conselho tutelar, ela fala. Ela vai na delegacia da mulher, ela fala. Aí ela vai no hospital. Olha quantas vezes ela já se expôs. E aí as pessoas vão falando também coisas para ela e vai perguntando. De repente ela cai em contradição numa fala. Nessa fala o advogado desconfigura tudo o que a criança falou. Ela já está cansada, ela já está com medo. Ela já recebeu ameaça, ela já está se sentindo insegura. E cada situação é uma situação, né? Mas a importância da gente escutar essa criança uma única vez, num ambiente protegido e por pessoas especializadas. É isso. Porque não dá para a gente continuar expondo nossas crianças para que qualquer um ouça de qualquer jeito. Porque cada vez que a criança, o adolescente, ele fala do abuso, ele sofre tudo de novo. Claro, ele retoma. É como uma ferida que você, ao invés de você cuidar para que ela supere o trauma, você vai ficar toda... Você está metendo o dedo na ferida. Exatamente. Então, eu acho que são considerações também muito importantes para que a gente... Sem sombra de dúvida. Garanta. Essa exposição, eu acho que ela é fundamental e a gente precisa mudar. Sim. Sandra, quero ouvi-la também, porque me chamou muita atenção durante a reunião da Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente, esse comportamento. Como a Mariana Conte disse, essa fase da adolescência é uma fase confusa, ela está com acesso. Então, de que maneira que os pais, os responsáveis ou a escola, eles podem perceber alguma coisa? Bom, ela está usando uma camiseta super curta pela liberdade dela, mas espera aí, tem um outro tipo de comportamento dela que está chamando a atenção, que está fora da idade. Até que ponto é a liberdade que ela está descobrindo, é o meu corpo e eu posso fazer isso, e de um ponto fala, espera aí, ultrapassou a idade dela, não era para ela estar com esse tipo de fala com 10 anos de idade, por exemplo. Como é que a gente pode perceber isso? Então, a criança ou o adolescente que está passando por alguma situação de abuso, lembrando que o abuso, ele vai desde sem contato físico até a penetração, e também a gente deve lembrar que a maioria dos casos, ele leva anos acontecendo, tá? Principalmente no doméstico, porque quando fala assim, violência sexual, tarado, pegou... Não, a gente tem que lembrar que isso é dia a dia, né? Geralmente aí o agressor doméstico, ele é sedutor, ele vai convencendo a criança, e a parte da sexualização é dele para com a criança.
A criança muitas vezes não reconhece isso como um abuso Uhum. e ela submete. Com relação aos adolescentes, essa questão da roupa, não é que a criança, não é que a adolescente usar roupa curta significa isso, mas a gente tem que ter um olhar cuidadoso. De repente, essa adolescente começa a usar uma maquiagem muito pesada, ter alteração de circulação, de locais, começa a aparecer com celulares, com presentes, perfumes, maquiagem, Certo. uma roupa de um salto agulha muito alto. Opa, quem que está dando essas coisas? Né? E a gente sabe que tem várias famílias que enfrentam algumas dificuldades no relacionamento com seus adolescentes, que sai na sexta-feira, só volta no domingo, né? Não quer dar satisfação, mas aí é uma obrigação, é um dever da família cuidar sim. E desde pequeno, se uma criança pequena aparece com um brinquedo, com alguma coisa, falou, o tio fulano que deu, opa, tem que verificar, tem que olhar. E o que está acontecendo agora, que através da internet, né, que é o aliciamento sexual infantil online. Então, de repente, a criança que fica muito tempo trancada dentro do quarto, usando uma roupa muito sensual, tirando fotos dela mesma, Sim. né? Para quem que ela está mandando essas fotos? Quem que está pedindo para ela fazer isso? E existem canais de denúncia para crimes na internet, assim como tem os presenciais, tem as delegacias aí especializadas em crime cibernético, porque a gente tem que lembrar que, principalmente com a violência sexual na internet, essa foto, essa coisa, é muito difícil se apagar e vai acompanhar a vida toda dessa menina, desse menino, porque isso acontece com meninos também, né? E da família como um todo. Então, é um impacto muito grande. Então, antes de deixar acontecer, tem que ir atrás, tem que olhar, tem que ver o que que é. E toda vez que seu adolescente, sua criança apresentar qualquer alteração, não é que toda alteração está significando que ela está sofrendo uma violência, mas são sinais. Não vamos ignorar. Então, alteração de sono, alteração de alimentação, porque ela pode apresentar não é somente comportamentos sexualizados. Ela pode nem apresentar isso, mas ela está muito triste de repente. Ela pode começar a se cortar, né? Que é o cutting que a gente fala. Sim. Ela pode ter ideias ou tentativas de suicídio, que aí não são comportamentos sexuais, mas são indícios que, olha, está acontecendo alguma coisa. A gente não sabe se é violência sexual, mas pode ser. Então, aí, nesse momento, é tentar acolher essa criança, esse adolescente, e levar para uma rede, essa que a Mariana falou, né? Que tem uma rede toda em Campinas para atender. Mariana Barão, também quero colocá-la neste debate sobre comportamento e percepção da criança e acrescento estatística agora. Em janeiro e março de 2020 foram registrados 26 casos, quase um por dia. Em maio caiu para 8, junho 5 e julho 4. E aí agosto já voltou para 18 e depois retornamos, infelizmente, para 25 registros. Tem uma explicação essa oscilação tão grande? Essa oscilação tem algumas explicações. Nós vemos, geralmente, a queda dos casos de notificação, elas acontecem em períodos de férias, e no ano de 2020, ela acompanhou os períodos em que a gente teve as fases mais restritas da pandemia. Tá. Por que que isso ocorre? Um grande notificador é o sistema de educação. As escolas costumam ser grandes notificadoras desses novos. Quando você tem períodos em que a criança ou o adolescente ela não está indo para o sistema de educação, essas notificações elas também sofrem uma queda. A mesma coisa com o ano de 2020, né? Nós tivemos um fechamento das escolas, então as crianças, os adolescentes não puderam estar nesse espaço, que é um espaço de contato diário, né? Quando a gente fala dos locais onde as crianças frequentam, elas frequentam as escolas diariamente.
Então, como a própria Sandra colocou, né, o fenômeno da violência sexual, ela é um percurso, né? Ela é uma coisa que não acontece, pelo menos na maioria dos casos, uma vez só, ela é um percurso. Então, nesse percurso, a criança, o adolescente vai dando sinais e vai também colocando esses sinais para aquela rede de confiança dela. Muitas vezes, essa rede está no sistema de educação, né? Os amigos, os professores, quem está convivendo também diariamente com ela. Quando nós temos o período em que ela não frequenta esse espaço, nós também temos aí a queda dos números de notificação. Débora e Mariana Conte, mais estatísticas da nossa cidade. Registro de casos agora por região em Campinas. Noroeste lidera com 28,77% dos registros. Região Sul, pertinho ali, 27,83%. Depois, Sudoeste e Norte com 15%. E na Leste, aqui em Campinas, onde a gente menos tem casos, com 13%. Como diminuir e trabalhar este assunto nas regiões? Você entende que tem que ter um trabalho diferenciado ou é uma Campinas, um contexto só e vamos ter ação na TV, no rádio, no jornal? Como é que vocês entendem? Olha, Gabriel, eu acho que campanhas de informação, de disseminação de informações, de canais de denúncia, conscientização também, porque às vezes o que ocorre também é que a pessoa não faz a denúncia porque ela não consegue perceber esses sinais na criança. Então, em regiões de pessoas mais simples, que não ficam tanto com os filhos, porque tem que trabalhar demais, né? Então as crianças ficam sempre mais afastadas da família, e também onde a rede de proteção falha, né? Não tem tantas escolas, tantos serviços de contraturno, okay. A criança fica mais exposta e, ao mesmo tempo, os adultos não sabem identificar esses sinais. Okay. Por exemplo, a criança está se automutilando, se cortando, ele não vai entender que pode ser um abuso sexual. A criança entra numa depressão, ou começa a comer demais, ou fica muito triste, ou fica agressiva, acha que é normal, não, então, falta também informações para que as pessoas possam fazer denúncia. A região leste, ela é uma região que o pessoal tem mais informação, mais cultura, né? Uma área maior. Eu trabalhei 12 anos nessa região e mesmo assim tínhamos muitos casos, okay. Né? Mas também é uma situação que a gente sabe, Gabriel, e é uma constatação nossa, por exemplo, dificilmente a gente recebia denúncias de escolas particulares, não só de abuso sexual, de qualquer tipo de violência. Tá. A escola pública notificava sempre muito, tanto a estadual quanto a municipal. As escolas particulares, elas quase nunca notificavam nada. A mesma coisa, a denúncia nos condomínios fechados. Dificilmente chegavam denúncias de condomínios fechados do alto padrão. Entendi. Será que não ocorrem violências nesses ambientes? Claro que ocorrem. Elas ocorrem. Eu falo, aí as subnotificações, né? Sim. Então, todas essas estatísticas, como a Mariana falou, a gente tem que avaliar bem, porque tem muita coisa que a gente tem que olhar com um olhar mais sensível, mais cuidadoso. E algumas que estão escondidas, exatamente, que nem escola particular. Tem muita coisa escondida, né? Que agora os bairros mais simples, que as famílias vivem ali muito do lado uma da outra. É mais aparente, talvez por isso. Exatamente, o que você fala na sua casa, o seu vizinho está escutando. Então, as coisas aparecem com maior frequência, né? Então, eu acho que quando a gente fala em proteção, a gente tem que, essa informação tem que chegar a todos, né? Principalmente para as nossas crianças e nossos adolescentes, para que eles saibam o que é correto, o que não é correto, o que pode, o que não pode, né? Quanto ao abuso sexual, quais as partes do corpo, esse cuidado, essa autoproteção, né? E também a todas as famílias e
e toda a sociedade, né? A gente volta ao assunto da comunicação, né? Acho que, olha, quase todos os programas do Questão de Ordem eu fico me questionando, né? Como é que a gente reproduz aqui a minha pergunta, a resposta de vocês, como é que ela está chegando no público? Ela está chegando? De que forma essa mensagem chega? E esse é um questionamento que acho que a gente tem que fazer para que ela chegue nas mais variadas áreas da nossa cidade. Mariana Conte, quero ouvi-la também. Região Noroeste, região Sul de Campinas estão no topo de casos aqui da nossa cidade. Tem que fazer um trabalho individualizado ou cidade de Campinas como um todo? Olha, Gabriel, quando a gente fala das regiões de Campinas, de imediato já vem na nossa cabeça a desigualdade social, de gênero e racial, né? Então, essas estatísticas apresentam desigualdades. O fenômeno da violência, ela não é igual para todas não existe não é um fenômeno homogêneo, existe uma muita heterogeneidade, né? Então, de diferença de renda, de escolaridade, de gênero, diferença racial, e assim também é o caso da violência sexual contra crianças e adolescentes. Acho que a Débora tocou em pontos muito importantes, né? Na verdade, quando a gente está falando de áreas da nossa cidade em que você tem moradia que não tem condições adequadas de habitação, a gente está falando de pessoas que estão num regime de trabalho que isso é muito comum, eu ouço isso muito das mulheres, mães solos, que estão aí, que acabam tendo que deixar os filhos com outras pessoas porque precisam trabalhar e não tem com quem deixar os filhos. Isso também é muito comum, né? A gente está falando aí de uma situação da falta do acesso à escolaridade, da falta de acesso a uma série de políticas, de uma série de direitos. Tudo isso, com certeza, agrava ou pode agravar uma situação de violência. Agora, tem esse elemento também que a Débora colocou, quer dizer, o agressor que tem condições financeiras, ele, inclusive, tem mais instrumentos para, inclusive, velar a sua a agressão. É muito comum a gente ver mulheres e também crianças e adolescentes, né? Eu falo isso mais de mulheres, porque nós acabamos tendo mais contato, né? Que relatam, né? Mulheres que relatam que o marido é bem-sucedido e que abusava dos seus filhos e que ela passou por uma situação de violência durante anos. Isso aparece como relato, né? Quer dizer, assim, o fato da pessoa ser bem-sucedida também significa que ela tem mais acesso material, inclusive, de criar instrumentos, de ameaçar, né? Então, normalmente é a pessoa que também vai contar com advogado, que vai ter acesso a instrumentos jurídicos. Então, assim, acho que tem uma série de fatores aí, mas com certeza a questão da escolaridade, do acesso à moradia adequada, do acesso a trabalho, quer dizer, em qual condição de trabalho está aquela pessoa. E eu só queria colocar um elemento aqui que eu acho que é muito importante, que a gente acabou não citando, que é a violência sexual contra pessoas com deficiência e crianças com deficiência, né? Isso assim, é um fenômeno muito sério, quer dizer, as estatísticas, se a gente pegar estatísticas das crianças e pessoas com deficiência em geral, e muitas relatam, inclusive, abusos durante a infância, né? Mulheres surdas, crianças com deficiência intelectual, é muito comum. E assim, eu acho que também é necessário ter um olhar específico para isso. Para encerrar, eu acho que é importante fazer campanhas educativas. Eu tenho insistido muito nisso, debatido isso com o governo, apresentei emendas no orçamento. Em toda a legislatura passada, apresentei emendas no orçamento. Aproveito aqui que a gente está com pessoas que são muito competentes, né, que têm aí o papel de elaborar políticas públicas. A gente precisa destinar, fazer campanhas educativas, e isso, campanhas públicas, porque a gente tem visto aí também, por conta do debate social, da questão, a gente tem visto o setor privado, de alguma forma, que tem abordado alguns temas, de uma forma, às vezes mais, às vezes menos interessante,
mas a gente precisa também elaborar políticas de campanhas educativas para o combate à violência, nessas suas múltiplas formas. Né? Eu acho que isso é muito importante, né? Para além disso que a gente está fazendo, do debate que a gente está fazendo, mas eu acho que a gente precisa ampliar a propaganda, fazer campanhas voltadas para o público infantil, voltadas para os educadores, enfim, a gente precisa. E isso implica, inclusive, eu sei que a questão orçamentária é sempre uma questão sensível, mas isso implica em colocar recursos, né? E quando você coloca recursos nisso, você acaba economizando você acaba economizando com serviços de saúde, com serviços de segurança, enfim, é muito mais humano, é muito mais lógico e é muito mais eficiente a gente investir em campanhas educativas. Então, eu acho que é um pouco por aí. Sem dúvida. Mariana Barão, números, estatísticas da cidade de Campinas agora, quando a gente fala por cor. Crianças e adolescentes brancas lideram 52,89%. Negras e pardas, 37,19%. Indígenas, 8,68%. Amarelas, 0,41%. O que essa estatística mostra para você? De alguma maneira ajuda a direcionar um possível trabalho? Claro que tudo preocupa, né? A branca que está mais sofrendo preocupa, mas a indígena, a amarela, também preocupa essa estatística. Isso de alguma maneira ajuda a direcionar quando você percebe isso? Antes de responder a pergunta, eu só gostaria de ir um pouco no gancho da vereadora Mariana, né, porque a gente tem sempre essa preocupação, né, parece que a gente começa sempre as discussões no final da linha, né, então, depois que o fenômeno aconteceu, e aí a gente busca o combate, aquilo que já ocorreu, então a gente tem um pouco isso meio que estabelecido na cultura, né, de que a gente, né, acaba tratando aquilo que está acontecendo, depois que aconteceu, a gente vai tratar os sintomas, a gente vai tratar, né, as consequências, e eu acho que há um caminho anterior que precisa ser percorrido, que passa muito por tudo que a gente já conversou, que é a questão da informação sobre as campanhas informativas, das atividades preventivas mesmo, que a gente precisa ter para evitar que a gente tenha o mesmo número de violações. E quando a gente fala da violação de ocorrida, é claro que a gente mobiliza políticas públicas de saúde, de assistência social, de tantas outras, que de fato tem um custo. Né? E aí, quando a gente coloca na balança também aquilo que a gente consegue estabelecer de forma preventiva, aquilo que a gente consegue estabelecer depois para coibir, o custo da prevenção, ele é menor. Né? Então, a médio e longo prazo, estabelecendo as campanhas informativas, não só, né, por isso que eu disse no começo, não só no mês, né, que a gente tem mesmo a mobilização maior e é importante, mas como é que a gente consegue também fazer com que esse assunto, este tema seja debatido, seja pensado durante todo o ano, né? Os 12 meses, eles são meses de prevenção, de enfrentamento, de combate a todas as violações. Então, acho que as campanhas informativas, elas são extremamente importantes e os dados também são. Né? Eu acho que quando a gente fala em estabelecimento de política pública, se a gente não atrelar esse assunto à avaliação de dados, a gente não vai acertar como poderíamos. Né? Então, os dados territorializados também são importantes. Né? Campinas é uma metrópole. Eu acho que o fenômeno da violação de direitos, e a gente está falando aqui da violência sexual, mas todos acontecem, como a gente pode ver pelos dados, em todas as classes sociais, em todas as idades, né, em todos os territórios, mas olhar para os fenômenos dos territórios a partir da sua própria realidade também nos norteia, né, porque alguns, e a gente falou dos dois territórios do sul, do noroeste, que a gente tem a maior população de Campinas, né, então isso também faz com que haja uma ocorrência maior, né, dos casos ali, e são territórios que também são territórios mais longínquos, mais periféricos, com bairros maiores. Então, neles estão o Campo Grande, né? Neles estão o Monte Cristo. Então, são regiões do município que também há, né, uma vulnerabilidade ali maior que pode também apontar para esses dados. Né? Então, quando a gente olha para os dados e olha para o território, há que se pensar também como é que a gente faz uma organização a depender dessa própria realidade. Acho que são questões aí que a gente sempre precisa avançar mesmo nessa avaliação dos dados e políticas públicas.
Em relação a esse dado que foi apontado, fico pensando o que ele pode nos mostrar, né? A gente tem um dado percentual que a gente não consegue fazer uma relação pelos dados do SIS-9, o percentual de crianças brancas, crianças negras, crianças indígenas, que possa nos dar um cruzamento. Se esse percentual é por conta do número maior, né, de crianças brancas, e, portanto, o percentual da violação também acompanha, ou se há uma discrepância. Então, acho que falta aí um dado de avaliação para que a gente consiga fazer uma análise um pouco mais concreta nesse aspecto, né? Agora, fico também pensando, né? Será que nesse ponto dos dados, né? Esse número, ele também não está nas notificações a depender da região, então aí nós temos uma prevalência numa determinada região de crianças brancas e de crianças negras que possa, né, acompanhar esse percentual. Se a gente está falando de regiões em que a maior parte dessas crianças que estão no sistema de educação, ou que elas estão mais envolvidas na comunidade, também são crianças brancas, né, e não aquelas crianças que estão em territórios, elas não têm nenhum acesso que permita com que esse fenômeno ele seja exposto também. Então, tem uma série de questões aí que a gente precisaria avaliar para fazer uma análise certeira, né, nessa questão da raça. Gabriel, posso comentar uma coisa rapidinho? Claro. Dialogando com isso que a Mariana tá falando. Na verdade, assim, acho que toda vez que a gente tem um dado, a gente precisa pensar sobre como ele foi coletado, qual foi a metodologia e em que medida que o próprio pesquisador influencia no dado, né? E a questão racial, ela tem muitas questões, né? Que, na verdade, assim, a gente vive uma sociedade, né, que a afirmação da identidade racial é um fenômeno muito recente. Então, toda vez que a gente vê a discussão sobre a diferença entre raça, e aí a gente vê muitas vezes que a negritude aparece, né, como de uma forma proporcionalmente menor do que sua própria população, a gente sempre fica na dúvida em que medida que essa questão da não identidade, né, e do racismo, né, da dificuldade de uma identificação se coloca. Agora, me chamou a atenção, Mariana, o número da população indígena, 8%, é muito alto frente à população, digamos assim, a porcentagem correspondente da população indígena, né, ou que se declara, ou que se afirma indígena aqui na cidade de Campinas, né? Então, eu acho que só essa é uma questão que me chamou a atenção aí. Eu queria também fazer um comentário. Por gentileza, Sandra. Vamos entender uma coisa, assim, a gente tem uma leitura de dados que elas são dos casos que vieram à tona. Infelizmente, a gente não sabe quantas crianças realmente sofreram abuso. É claro que raça e classe social deixam essas crianças mais vulneráveis, tá? Quanto mais novas, quanto mais elas vivem em espaços que não têm recursos, não têm políticas públicas, não tem quem cuide delas adequadamente, elas ficam mais sujeitas à violência sexual. E a gente tem que lembrar também que o agressor sexual, ele não carrega plaquinha, né? Não dá para saber quem é agressor sexual ou não. Tá? Assim como a vítima, às vezes a gente tem dificuldade de ler sinais, quanto aos agressores sexuais, muito mais. Porque, assim, durante toda essa caminhada, Débora, que trabalhou no conselho também, quando aparecia a figura do agressor, eu falava, gente do céu, mas essa pessoa, e pode ser homem e pode ser mulher, tá? As mulheres, elas são agressoras sexuais em um menor número, mas elas também podem ser. Então, todo cuidado, todo olhar, a gente não tem que se preocupar mais com a branca ou com a negra nesse sentido, porque qualquer criança, a sua, a nossa, a minha, a do vizinho, nesse momento, ela está passando por uma vulnerabilidade, porque a gente não está com controle do que chega nessa criança.
Então, para ajudar a romper isso, o que a gente tem que fazer? Conversar com as crianças, orientar, às vezes a família não está, e aí assumir isso, né? Esse cuidado de, no caso de estar percebendo que a família não está cuidando, se meter sim, porque em educação da criança dos outros, assim como em briga de marido e mulher, se a gente está vendo que não está legal, a gente tem que se meter, tá? E parar com aquela coisa, mas não é teu filho, o que você veio aqui falar? Não, ele não é meu filho, mas é uma criança que precisa ser cuidada. Eu acho que quem está assistindo nas nossas campanhas, né, perceber que qualquer criança pode sofrer uma violência, tá? Inclusive está na Constituição, né? Esse papel da sociedade Sim. em fazer a denúncia. De Então, todos. de todos, exatamente. Infelizmente Gabriel. chegamos... Oh, pode falar, Mariana. Não, na verdade, eu ia fazer uma sugestão para um próximo momento para a gente debater isso, da gente convidar, porque tem muitas pesquisadoras e pesquisadores negros que têm discutido esse debate, o tema da violência, sobre um olhar interseccional. Então, da gente, num próximo momento, a gente convidar, né? Eu acho que seria interessante a gente fazer um debate sobre essa perspectiva, né? Porque é um campo de estudo e um campo de identificação e de afirmação muito recente, né, muito voltado por conta da luta, né, embora a luta não seja recente, mas que tem ganhado espaço. E a gente tem visto aí, na Unicamp aqui, né, quer dizer, as cotas raciais também trouxeram um acesso maior da população negra à elaboração, inclusive de teoria, de sistematização, né? E acho que é importante contemplar, né? Então fica aí minha sugestão para um próximo bate-papo. Já está anotada a sua sugestão aqui no meu celular. Este é um tema que será abordado aqui no Questão de Ordem. Infelizmente o nosso tempo já se encerrou, ficaram perguntas aqui, mas acho que quem está nos acompanhando pôde perceber o papel como sociedade, o papel da escola, perceber algumas diferenças. Então, acho que isso foi o fundamental e já eu vou passar muitos canais que nós temos aqui na cidade de Campinas para quem observar alguma situação e fazer esta denúncia. Sandro Matiello, começo com você então, considerações finais e já agradecendo a disponibilidade do seu tempo aqui com o Questão de Ordem. Eu que agradeço, né? Assim, o que eu quero falar é que todos nós somos responsáveis por cuidar das crianças e dos adolescentes. Eu sei que a gente tem medo, muitas vezes, de falar sobre esse assunto que traz tanta dor, né? Sim. Mas é muito necessário falar. E depois a gente vai disponibilizar, acho que vocês colocam alguns canais, em caso de dúvida, ligue, procure ajuda. Nesse momento que a escola está fechada, as unidades de saúde não estão. Você pode ir lá e perguntar para algum profissional para poder aí se orientar melhor o que fazer na situação, tá? E outros canais também. Mariana Barão, assessora da Secretaria Municipal de Assistência Social, pessoa com deficiência e direitos humanos. Também quero agradecer a disponibilidade do seu tempo aqui com Questão de Ordem. Fica o convite aqui já para uma próxima oportunidade para você também participar e aberto aí para as considerações finais. Então, primeiramente, agradecer mesmo, né, a oportunidade do debate desse tema, que ele precisa ser, mas de forma saudável e séria, exposto, né? As pessoas precisam compreender que, em caso de dúvida, de fato, elas precisam perguntar, e aí nós temos alguns canais de contato para aqueles que podem ir até uma unidade de saúde, até uma unidade de assistência social no território, né, para aqueles que querem fazer esse caminho e aqueles que não. Também temos os telefones, né, inclusive com a avaliação do sigilo, que é o Disque 100, que agora também tem o WhatsApp, né, não é só o telefone, também tem o WhatsApp do Disque Direitos Humanos, então você não precisa nem mais ligar e falar, né, você pode até fazer essa mensagem por texto, mas que façam essa avaliação, a identificação mesmo de um sinal, de uma criança, de um adolescente que está sofrendo uma modificação do seu comportamento, né? Tanto na questão dos sinais de hipersexualização, como um comportamento depressivo, sinais na escola
também, né, de crianças que façam, tenham modificação no seu comportamento nas escolas. Então, que caso, né, de qualquer forma, isso chame a atenção, que avaliem, né, porque é dessa forma mesmo que a gente pode coibir a questão da violência sexual e também, caso possa, dissemine esses canais, o site, os telefones, as possibilidades, por meio também, não só das campanhas informativas, mas que as pessoas também passem a conversar sobre o tema, possam também fazer essa avaliação, porque é uma questão mesmo de sociedade, né, de todos para com todos, que dessa forma a gente pode fazer uma produção de resultado muito melhor para a garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes. Com certeza. Vereadora Mariana Conte, quero agradecer a sua participação, a disponibilidade do seu tempo, todas as informações que você passou aqui para a gente, sugestão de tema para uma questão de ordem. Já fica o convite aqui então para uma próxima oportunidade e também espaço aberto aí para as considerações finais. Eu que agradeço, Gabriel, toda a equipe, agradeço a Débora da gente fazer esse debate, agradeço a Sandra, a Mariana pelo bate-papo, acho que teve questões importantíssimas que foram tratadas aqui, né? E eu acho que isso que a Mariana coloca é importante, né? Fazer esse debate de uma forma séria e saudável. Acho que foi essa a definição, eu achei uma boa definição. Quer dizer, a gente sabe que muitas vezes essas questões elas aparecem de forma deturpada, né? De uma forma bastante que acabam não acrescentando, né? Porque a gente sabe que muitas vezes de uma forma sensacionalista, e eu acho que não é essa a forma de lidar com um tema tão sensível e tão sério como é a violência, principalmente a violência sexual. Então, que a gente faça esse debate de uma forma séria e saudável e que a gente possa, enfim, avançar, né? Eu acho que é importante dizer, é importante divulgar toda a rede de apoio, é importante divulgar o Disque 100, que eu acho que é o mais popular, né? Assim como o Disque 180, acaba sendo o meio de comunicação mais popular para se realizar a denúncia, enfim, mas que também a gente possa avançar nesse processo. Acho que foi muito importante isso que a Débora comentou sobre a escuta qualificada, né? Quer dizer, como muitas vezes, porque essa é uma questão, né? Toda vez que a gente vai entrar em debate sobre denúncia de violência, entra em disputa judicial, e a gente sabe como é desgastante, né? E às vezes o mundo do direito, sei que a Mariana, que é da área do direito, mas o mundo do direito, ele muitas vezes é um mundo enfim, que muitas vezes não se leva em conta sensibilidades, né? Então, eu acho que essa questão, quer dizer, a gente trazer esse olhar humanizado também, né? Então, acho que esse serviço seria um serviço essencial para que a gente desse passo aí para que a gente pudesse avançar, né? Seja campanhas educativas, seja esse serviço de escuta qualificada, eu acho que são caminhos importantes para que a gente possa avançar no sentido de combater a violência e a exploração sexual. A gente, na verdade, acabou tocando um pouco aqui sobre a exploração sexual, né, que é o uso de crianças para ganhos monetários, né? Acho que a Sandra mencionou a internet, isso também, né, a pornografia infantil também é enfim, acaba sendo um desses elementos, mas não só, né? Tem a prostituição infantil, tem uma série de questões, mas é um assunto muito amplo que eu acho que a gente precisa elaborar políticas específicas para combater todas essas violências. Obrigada. E essa seriedade sempre tem que ser tratada, né? Quando eu falei que tem que ter estômago, porque eu falei de muitos números, mas eu estava falando de casos, de pessoas, de vidas, né? Então, é realmente algo que choca bastante, 305 ocorrências, né? Em um ano fora subnotificações. Então, realmente é algo que a gente precisa mudar o quanto antes essa situação. Débora Palermo, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, por participar do Questão de Ordem e também as suas considerações finais. Gabriel, eu quero trazer aqui uma reflexão. Enquanto a gente estava reunido aqui, nesse espaço de 1 hora e pouco, várias crianças foram vítimas novamente de abusos sexuais.
Então, independente de raça, cor, idade, mas todas elas nos importam. Todas elas são extremamente importantes. E o que vai fazer a diferença na vida das crianças é esse cuidado, essa proteção que a sociedade em geral, o Estado, tem que priorizar. E mais uma vez eu trago aqui o que eu falo em todos os espaços. Criança e adolescente precisa ser absoluta prioridade nas políticas públicas, na destinação de recursos, para que a gente tenha uma sociedade menos doente, menos violenta, para que formemos cidadãos conscientes, críticos, que exerçam uma cidadania com qualidade. Né? Eu acho assim, cada número desse me dói muito, porque é uma criança que está levando uma marca para o resto da vida. Né? E isso uma hora tem que acabar. Nós fomos a Araceli em 1973. Sim. E olha, a gente fala, né, todo maio, me dói muito, a gente traz todo maio isso à tona e os números aumentam, a impunidade continua e tudo continua. Eu espero chegar num 18 de maio, onde a gente possa comemorar os números caindo muito e as crianças realmente tendo tudo aquilo que elas precisam para se desenvolver e crescerem com qualidade, com tudo aquilo que elas precisam. Muito obrigada a Mariana Conte, vereadora, doutora Mariana Barão, minha companheira de conselho há muito tempo, a Sandra, e você, Gabriel, obrigada por esse programa. E eu acho que isso é muito importante. O programa de ontem, né, da reunião da Comissão da Defesa da Criança, após o programa, 3, 4 meninas ligaram pedindo ajuda. Tá. 3, 4 adolescentes. E todo maio, a gente que vive isso, a Mariana Barão, a Sandra sabe, todo maio que a gente faz essa campanha, vem muitos casos. Então, como a doutora Mariana falou, hoje, né, esse mês, o 18 de maio, hoje, foi ontem, esse mês, mas todos os dias é dia de luta, todos os dias é dia de denúncia, todos os momentos é dia de cuidado. Muito obrigada. Nós aqui agradecemos e para fazer denúncias pelo telefone e WhatsApp, Disque 100, este telefone é em todo o Brasil de Direitos Humanos, tem 156 da Prefeitura de Campinas, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social de cada região tem o telefone, então está aí na sua tela para você entrar em contato caso você precise. Eu sei que são muitos telefones, então se der tempo, se você tiver um celular perto de você, tire uma foto. Se não deu tempo, no youtube.com/TV Câmara Campinas, você consegue assistir este programa e você pode pausar para você acompanhar todos os seus telefones. Pelo Conselho Tutelar, existe o 0800 770 1085. Tem o site também, cmdca.campinas.sp.gov.br. Lá você também confere o telefone da sua região. São diversos caminhos. Não se cale, você não está sozinho. Fique atento ao comportamento da criança, do adolescente, do vizinho, do parente, do amigo, para mudarmos esta realidade em Campinas. Questão de Ordem fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, que a gente possa ter contribuído com este tema. Até a próxima. Tchau, tchau.